Vizinha invadia minha casa há 5 meses sem eu saber. Quando descobri que minha vizinha estava entrando na minha casa há 5 meses, tomando banho e comendo minha comida, pensei que fosse piada. Mas quando a vi saindo do meu apartamento naquele dia, soube que estava vivendo um pesadelo real. Meu nome é Jefferson, tenho 28 anos e vivo sozinho num prédio de 5 andares há 2 anos. Trabalho numa empresa de marketing digital e tenho uma rotina bem previsível. Saio às 6 horas e 30 minutos para a academia, depois vou direto para o trabalho e só volto às 17 horas. Em novembro do ano passado, terminei um relacionamento de 3 anos com minha ex-namorada Heloísa, que costumava ficar em casa quando eu saía para trabalhar. Tudo começou em janeiro deste ano. No início, eram só pequenas coisas estranhas que eu atribuía ao estresse do trabalho ou à bagunça natural de quem vive sozinho. Cabelos longos e castanhos apareciam por toda a casa, no sofá, no banheiro, grudados na parede do box. Achei estranho porque são bem diferentes dos meus cabelos curtos e pretos, e da Heloísa também, que é loira. Deve ser de alguma visita que esqueci, pensei inicialmente. Mas os cabelos continuavam aparecendo toda semana, sempre depois que eu voltava do trabalho. Em fevereiro, comecei a notar que comida estava sumindo da geladeira. Não grandes quantidades, mas o suficiente para me incomodar. Um pote de iogurte que eu tinha certeza de ter comprado, algumas frutas, pedaços de queijo. Cheguei a questionar minha própria memória várias vezes. Cara, você tá ficando doido, falei pra mim mesmo mais de uma vez, olhando a geladeira vazia onde tinha certeza de ter deixado comida. O que mais me intrigava era que eu sempre trancava a porta com 2 fechaduras diferentes, uma mania que desenvolvi depois de alguns assaltos no bairro. Como alguém poderia estar entrando? Em março, as coisas escalaram. Além dos cabelos e da comida sumindo, comecei a notar que objetos estavam fora do lugar. A almofada do sofá numa posição diferente, a televisão num canal que eu nunca assistia, até mesmo o chuveiro pingando quando eu chegava em casa, como se alguém tivesse usado recentemente. Um dia, encontrei uma xícara suja na pia. Uma xícara que eu tinha certeza absoluta de ter lavado na noite anterior. Fiquei olhando para aquela xícara por uns 5 minutos, tentando encontrar uma explicação lógica. Comecei a ficar paranoico. Instalei algumas câmeras baratas, mas sempre apontadas para as janelas, pensando que alguém pudesse estar entrando por lá, mesmo estando no 5º andar. Nunca passou pela minha cabeça que alguém pudesse ter chaves. Em abril, a situação ficou mais bizarra. Encontrei uma revista feminina debaixo do sofá, uma revista que definitivamente não era minha. E o pior, meu shampoo estava acabando muito mais rápido que o normal. Era como se alguém estivesse literalmente morando na minha casa enquanto eu estava fora. Meus amigos achavam que eu estava enlouquecendo. Felipe, meu melhor amigo, riu quando contei sobre os cabelos e a comida sumindo. Jefferson, você vive sozinho há meses, cara. Tá na hora de arrumar uma namorada nova, você tá ficando maluco, ele disse, dando tapinhas nas minhas costas. Mas eu sabia que não estava imaginando coisas. A sensação de que alguém estava invadindo meu espaço pessoal estava me deixando sem dormir. O momento da descoberta aconteceu numa terça-feira do final de abril. Eu tinha saído normalmente para o trabalho, mas por volta das 14 horas recebi uma ligação dizendo que uma reunião importante havia sido cancelada. Decidi voltar para casa mais cedo para descansar. Quando cheguei no prédio e comecei a subir as escadas, ouvi o barulho da minha porta fechando. Pensei que fosse coincidência, mas quando cheguei ao 5º andar, vi uma garota jovem, de uns 20 anos, cabelos longos castanhos, saindo do meu apartamento. Ela me viu e ficou completamente pálida. Por um segundo, nós dois ficamos paralisados no corredor. Oi, eu posso explicar, ela gaguejou, segurando uma chave na mão. Explicar o quê? Você estava na minha casa, gritei, sem conseguir controlar o tom de voz. Ela começou a chorar e desceu correndo para o 3º andar, onde descobri que morava com os pais. Fiquei em choque por uns 10 minutos, tentando processar o que tinha acontecido. Entrei no meu apartamento e tudo fazia sentido agora. O chuveiro estava molhado, havia uma toalha úmida pendurada de qualquer jeito, e o cheiro do meu shampoo estava forte no ar. Na cozinha, encontrei restos de uma refeição na pia. Meu primo Henrique é casado com Noemi, que é policial, então liguei para ele imediatamente. Ela veio no mesmo dia para casa e eu expliquei tudo detalhadamente. Jefferson, isso é violação de domicílio. É crime grave, independente de ela ter roubado alguma coisa ou não, Noemi me disse, enquanto coletava alguns dos cabelos que ainda conseguiu encontrar espalhados pela casa. Ela me aconselhou a não confrontar a família diretamente para não complicar o caso. Deixa comigo. Vou fazer isso do jeito certo. 3 dias depois, Noemi voltou com seu parceiro para falar com a família da garota. Eles escolheram um domingo porque sabiam que os pais estariam em casa. O que aconteceu me surpreendeu completamente. Segundo Noemi, assim que ela mencionou os 5 meses de invasão e as possíveis consequências legais, a garota confessou tudo imediatamente e desabou em lágrimas. Noemi veio me contar tudo no mesmo dia. A garota se chamava Marina, tinha 22 anos, e estava usando minha casa como um refúgio pessoal. Ela morava com os pais e 2 meio-irmãos mais novos no 3º andar. A mãe dela dá aulas particulares em casa, então sempre tinha crianças por lá fazendo barulho. Ela disse que só queria um lugar silencioso para estudar e relaxar, Noemi me explicou. Ela sabia da sua rotina e que a casa ficava vazia das 6 horas e 30 minutos às 17 horas. Para ela, era como um hotel gratuito. O mais chocante foi descobrir como ela conseguiu as chaves.
As fechaduras do nosso prédio têm um código específico que só o fabricante e chaveiros autorizados conhecem. Quando os pais dela se mudaram para o prédio, trocaram as fechaduras e usaram um chaveiro da região. Marina simplesmente foi no mesmo chaveiro, disse que morava no quinto andar e precisava de cópias das chaves. O homem, que se lembrava da família, fez as chaves sem questionar. Ela começou em janeiro porque percebeu que você tinha terminado o namoro em novembro. Sua ex-namorada ficava em casa durante o dia, né? Se elas tivessem se encontrado, teria sido um barraco épico. Noemi riu, balançando a cabeça. Marina estava usando minha casa há 5 meses. Tomava banho, comia minha comida, assistia televisão, estudava no meu sofá. Ela disse aos pais que passava as tardes na casa de amigas ou na biblioteca. O confronto final aconteceu quando Noemi me levou para conversar com a família toda junta. Marina estava destruída, chorando sem parar. Eu sinto muito, Jefferson. Eu sei que foi horrível o que fiz, mas eu só precisava de um lugar silencioso. Nunca quis te assustar ou causar problemas, ela disse entre soluços. Os pais dela estavam mortificados. O pai se ofereceu para pagar qualquer prejuízo, trocar minhas fechaduras, qualquer coisa para resolver a situação. Nós não sabíamos de nada. Se soubéssemos, teríamos resolvido isso de outra forma. Ela podia ter pedido ajuda, conversado conosco sobre precisar de mais espaço, a mãe disse, visivelmente envergonhada. Decidi não levar o caso adiante criminalmente. Marina era jovem, estava estudando para concursos públicos, e genuinamente parecia arrependida. Mas deixei claro que se acontecesse novamente, eu não hesitaria em processar. Troquei todas as fechaduras por um sistema mais moderno, que custa quase R$ 800, mas me dá muito mais segurança. A família se ofereceu para pagar, mas preferi arcar com os custos para ter certeza de que seria feito do jeito que eu queria. Marina me evita completamente agora. Quando nos encontramos no elevador ou nas escadas, ela baixa a cabeça e não fala nada. Os pais sempre cumprimentam educadamente. Mas dá para ver que ainda sentem vergonha da situação. O mais perturbador de tudo isso é pensar em quantas vezes eu cheguei perto de descobrir. Quantas vezes ela deve ter saído correndo quando ouviu meus passos na escada, ou se escondido quando eu voltei mais cedo. A sensação de ter minha privacidade violada dessa forma ainda me incomoda. Hoje, 6 meses depois, ainda encontro alguns cabelos castanhos perdidos em cantos da casa, e sempre me dá um arrepio. Instalei câmeras internas também, não só nas janelas. A paranoia meio que ficou, sabe? O mais irônico é que se ela tivesse simplesmente batido na minha porta e explicado a situação, talvez eu até tivesse ajudado de alguma forma. Mas descobrir que alguém estava literalmente vivendo na minha casa sem meu conhecimento foi uma das experiências mais perturbadoras que já vivi. Vocês acham que eu fui muito bonzinho não processando ela? O que vocês fariam nessa situação? Você descobriria alguém vivendo na sua casa assim? Segue para mais coisa que arrepia. Aproveita o grupo de ofertas exclusivas lá na bio.